Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como aplicar uma função que faz um filtro numa base de dados, trazendo somente um mês específico, qual eu identificar em um menu aqui que eu adicionei um calendário. Então, sempre que eu escolher um mês aqui na minha célula B1, ele automaticamente vai pegar aqui debaixo da minha base de dados e vai trazer somente esse mês em específico aqui para o meu relatório. Eu posso colocar aqui setembro, então eu posso 9 de 2021, que automaticamente ele vai atualizar aqui minha base de dados e trazer somente um mês que eu escolher para filtrar nesta base de dados. Então, turma, na videoaula de hoje vamos aprender a aplicar a função filter com uma validação de meses, onde ele vai filtrar na minha base de dados somente um mês que eu escolher e vai trazer para minha aba de relatório. Eu estou com uma base de dados aqui pequena, mas caso você tenha uma base de dados extensa, pode aplicar normalmente esta função, que ela vai fazer o filtro, aplicar este filtro ali na sua base de dados e trazer o mês que você escolher nesta validação. Para aplicarmos aqui a função, eu vou primeiro aqui colocar aqui em cima uma validação de dados, onde eu posso escolher num calendário o mês específico, ou simplesmente eu vou poder digitar aqui o mês, que automaticamente ele vai aplicar na função filter e vai validar aqui dentro da minha base de dados e trazer somente o mês que eu quiser aqui em cima. Veja que sempre que eu coloco aqui o mês barra o ano, automaticamente aqui na minha barra de fórmulas, ele vai identificar que é uma data e vai colocar a data por extenso. Isso aqui é importante, que eu tenho que ter sempre uma string aqui de data, para que eu consiga identificar dentro da função posteriormente. Então é importante sempre estar desta forma aqui. Tem que se atentar que ele sempre tem que colocar a data, setar a data aqui na barra de fórmulas. Mesmo que você mude a formatação, que posteriormente nós vamos mudar aqui a formatação, ele tem que estar como uma string de datas. Eu vou copiar esse cabeçalho aqui de baixo, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui em cima, Ctrl Shift V, para puxar somente os valores aqui, e vou colocar outra formatação aqui, para identificar onde nós vamos aplicar a função. Aqui na célula 1, eu posso colocar mês, onde eu vou escolher o mês que eu quero fazer esse filtro. E para não ficar esta data aqui, eu posso vir em formatar, número, lá embaixo mais formatos, formato personalizado. Aqui nos formatos, eu posso colocar 4 M's. 1, 2, 3, 4. Que veja que na amostra aqui ele já vai colocar o mês por extenso. Aplicar. E automaticamente aqui ele já vai setar o valor. Se eu apertar F2, veja que normalmente está a data aqui. Então, sempre que eu escolher, posso escolher aqui 1/2021, que ele vai colocar janeiro. Então, primeiro nós vamos precisar de uma função auxiliar para aplicar dentro da função filter. A função que nós vamos utilizar dentro da função filter para fazer esse filtro de meses seria a função mês. Se eu aplicar ela aqui igual mês, ela já me diz aqui, ó, que ela retorna o mês de uma data. Retorna o mês de um ano de uma data específica, em formato numérico. Então, eu posso aplicar aqui na B1, onde eu coloquei minha data, e dar um Enter. Veja que ela já deu o número 1. Caso eu coloque outra data aqui, vou colocar fevereiro de 2021, já deu 2. Assim, cada vez que eu selecionar, ele já vai dar um número. Essa vai ser uma função auxiliar que vamos aplicar dentro da função filter. Aqui na célula A4, igual filter. Caso você não tenha conhecimento da função filter, eu já tenho videoaula aqui no canal, ensinando como aplicarmos duas condições dentro desta função. Se você não assistiu ainda esta videoaula, eu aconselho que você assista para ter maior entendimento. Eu vou deixar o link desta videoaula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. A função filter precisa como primeiro critério a base de dados. Eu posso selecionar toda a minha base de dados aqui embaixo, ponto e vírgula, e agora a minha condição. Então, a condição que eu vou utilizar seria sobre meses. Eu vou
colocar a mesma função que eu apliquei aqui. Se mês, o critério de mês aqui dentro, eu vou selecionar um intervalo da minha base de dados, que seria esse intervalo aqui. Então, se o mês deste intervalo aqui, fecho parênteses, for igual, eu aplico a mesma função que eu apliquei aqui em cima, for igual ao mês desta célula aqui, onde eu vou colocar a data, eu fecho parênteses e dou Enter. Fevereiro não tem aqui embaixo. Mas se eu colocar 1/2021, seria janeiro, veja que ele já trouxe aqui para mim. Se eu colocar setembro, que tem dois valores aqui embaixo, 9/2021, veja que ele já aplica. E ele não faz distinção de ano e nem de dias. Ele somente filtra pelo mês que eu apliquei aqui em cima. Caso essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, comenta o que você achou dessa videoaula. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Por hoje é isso, turma. Aprendemos mais uma função aqui dentro das planilhas do Google, a função mês, e como aplicar esta função dentro da função filter para filtrar minha base de dados e trazer somente um mês específico desta base de dados. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, pode mandar um direct com sua dúvida ou sugestão, que ela vira uma videoaula aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.